Voltamos com o Canal Mulher, que você pode acompanhar pelo portal do educativa.ms.gov.br, também pelas redes sociais ou pelo telefone 99924 2048. As novas tecnologias, elas têm mudado tudo ao nosso redor. O modo como a gente come, se veste, como a gente se comunica. E também dentro de diversas áreas profissionais tem havido mudanças. Dentro do direito, por exemplo, ele tem se tornado uma ferramenta de apoio em muitos casos. E hoje, para nós conversarmos sobre o impacto que essa função tem na sociedade, nós vamos falar com o professor Luiz Bino, da Faculdade Prime. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Carol. Direito e tecnologia. Dá uma introdução aí pra gente. É um pouco difícil, né? As pessoas ficam ainda com receio, acham que o direito ele tem que continuar naquela formalidade que todo mundo conhece, né? O advogado de terno, gravata. Mas as coisas mudam. Como você disse no começo, a gente tem mudado toda a nossa interação. A própria tecnologia, ela possibilita isso pra gente. A gente pensar que a internet, como a gente tem hoje, ela começou em 91. É pouco tempo, né? A gente está com o quê? 31 anos, mais ou menos, de internet, da forma que a gente tem hoje, né? Entrar num site. E o direito precisa acompanhar isso. Então, é isso que eu tento defender para todo mundo, para todos os advogados e também nas aulas, né, da faculdade. Falo isso para os alunos sempre. A gente precisa ter o direito acompanhando a tecnologia. Pensa, a gente hoje tem uma interação totalmente diferente do que a gente interagia antigamente. Nós temos interação pela rede social, a gente pede comida pela rede social, a gente faz compras por aplicativos, por sites, e tudo isso tem impacto diretamente na sociedade. E o direito, é claro, que ele precisa acompanhar isso, né? Os tribunais já mudaram bastante e tiveram uma aceleração. Eles já estavam muito mais digitalizados e acelerou-se essa digitalização durante a pandemia, com audiências virtuais. Os peticionamentos já eram eletrônicos, isso já estava acontecendo. E isso, imagino que seja muito bem visto e apreciado pelos profissionais de direito, né? Não precisar ficar correndo para fórum e tudo mais. Mas tem uma outra parte aí, que é, por exemplo, inteligência artificial nos peticionamentos, que tem assustado um pouco aí os profissionais da área. O que você diria para esses profissionais que têm medo desses fenômenos tecnológicos em tomar o lugar, por exemplo, do advogado? Olha, uma coisa que eu digo para todo advogado, e eu levo isso assim como um mantra. O futuro do direito, ele não está dentro do direito. A gente precisa, de fato, se especializar em coisas que estão fora. Quanto mais eu fico focado apenas no direito, o que a lei diz, eu não vou saber da inteligência artificial, eu não vou saber como essa inteligência artificial pode beneficiar ou não a minha petição. Então, vamos pegar uma petição comum, um peticionamento inicial, alguém que... Vamos pegar um exemplo que é corriqueiro. Alguém teve seu nome negativado indevidamente. E aí eu vou fazer uma petição e, geralmente, a inteligência artificial já está em todos os tribunais, ele já faz até mesmo uma checagem ali do que está escrito na minha petição. A gente tem sistemas de jurimetria que já vão fazer essa checagem antes, para eu saber até mesmo com qual juiz que vai cair aquela petição. E através da inteligência artificial eu fico sabendo, eu posso ter uma previsão futura de qual pode ser a minha sentença. Por quê? Porque eu já sei, através da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, ela me auxilia a saber. Aquele juiz que caiu lá na 11ª vara, um exemplo. Caiu lá na 11ª vara, aquele juiz ele costuma dar sentenças negativas para esses casos. Então eu já vou preparar meu recurso, porque provavelmente eu vou precisar entrar com recurso. Isso é um auxílio da inteligência artificial. Isso, no direito, dentro da faculdade em si, nas faculdades mais tradicionais, a gente não aprende. A gente fica só focado nisso. Tanto que, você falou de inteligência artificial, o meu mestrado é nisso. Eu faço um mestrado na Itália que é sobre inteligência artificial, já para poder aplicar no direito. Uhum. Eu imagino que isso, além de trazer uma facilidade para o próprio escritório de advocacia, para conseguir aí prever alguns resultados, não prever, né, mas trazer análises preditórias, né, em alguns resultados, também seja muito bom para a comunidade como geral, trazendo celeridade para esses processos, né? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo de reconhecimento por análises de inteligência artificial. Chega um caso no meu escritório, no seu escritório aí em casa. Chega um caso que a pessoa trouxe aquela situação e você já sabe, por todas as análises que são feitas, que aquilo ali não vai adiantar em trocação, que o cliente vai perder dinheiro, que
uma situação dessa você consegue resolver com um simples acordo diretamente com a empresa, isso vai ser muito mais célere e resolver, de fato, o problema da pessoa. Nosso judiciário, ele, de fato, ele está muito abarrotado com o processo. Enquanto mais a gente tenta resolver situações sem a necessidade do processo em si, isso é uma facilidade, não só para o judiciário, mas para as empresas, para o próprio cliente, para as pessoas, para a sociedade no geral, né? E isso, com o uso da tecnologia, a gente consegue já ter essa previsão futura, né? É melhor a gente não entrar com essa ação, que vai demorar lá 2, 3 anos, esperar um processo... Fazer uma análise de custo-benefício, Exatamente. assim, aonde alocar esses recursos. Exatamente. Você comentou das universidades mais tradicionais, que tem alguma resistência aí em se adaptar a essas novas tecnologias. E as outras universidades que já estão se adaptando, quais são as iniciativas que estão sendo incorporadas no ensino jurídico? Isso é muito importante. O próprio ensino jurídico, ele vem sofrendo muita atualização em relação mesmo ao direito digital. O direito digital hoje ele já é obrigatório nas grades, então já é obrigatório que a faculdade tem. Então a faculdade que ainda está se resistindo a aplicar o direito digital, já tem que começar de fato a ver isso. A gente tem o direito digital caindo em concurso, em OAB, mas as faculdades que já estão investindo nisso, já estão começando a pensar até mesmo na questão do metaverso, né, que é uma coisa que está chegando agora. Eu vi uma propaganda sobre isso, um curso de direito no metaverso, eu não conseguia imaginar, a minha criatividade não suportou imaginar o que seria direito no metaverso. Pois é, e aí, como que o metaverso hoje, só para a gente poder rapidinho aqui do que é, né, esse metaverso. O metaverso ele é uma plataforma de interações virtuais. Então, assim, diferente daquela realidade virtual que a gente vê, de colocar o óculos e ter ali um holograma aqui, né? Uma realidade, eu posso colocar aqui um holograma aparecendo através de tecnologia. O metaverso, não, ele é diferente. Ele vai proporcionar o que a gente tem aqui neste momento agora, né? O pessoal tocando aqui, a gente conversando, só que em uma plataforma com um ambiente totalmente digitalizado, totalmente virtual. Você pode estar na sua casa, eu aqui na minha casa, o pessoal pode estar fazendo um show lá em São Paulo, né? Fazendo um show grande lá, mas eles vão fazer essa palhinha aqui porque gostam E o público que está nos assistindo pode estar aqui junto com a gente também. Assistindo da mesma forma, qualquer um, em qualquer lugar. Isso é um avanço muito alto. E para o direito e também para toda universidade que já está aplicando esse tipo de inovação dentro das suas grades, né, de aula, possibilita ter essa interação do aluno, o aluno conseguir conversar com o professor, né, em um ambiente totalmente digital, e ainda consegue ter visões de prática mesmo jurídica. Então, por exemplo, a gente pode criar dentro do ambiente virtual uma sala de audiência e fazer uma simulação de uma audiência. O aluno vai chegar, de fato, a se formar, virar um advogado e já saber como funciona toda a dinâmica de uma audiência sem a necessidade dele ter que ir ao fórum todas as vezes para poder aprender isso. Não, ele aprendeu tudo na faculdade de uma forma virtual e com um ambiente totalmente feito e propício para isso. Que fantástico, gente. Eu fico imaginando também até a parte de audiências precatórias, tantos gargalos jurídicos que a gente tem aí no nosso sistema que poderiam ser muito encurtados e muito facilitados com esse. Sim. Qual seria o benefício para as empresas, por exemplo, das tecnologias, né? Não só metaverso, mas das tecnologias em geral dentro do direito? Então, para as empresas, a gente tem, por exemplo, as startups, empresas de inovação, que acabaram trazendo para nós um boom econômico muito grande, né? Então, você tem startups hoje que são bilionárias, né? A gente chama de startups unicórnios, né? Empresas unicórnios, são empresas que já estão valendo $1 bilhão. E no Brasil, a gente tem cerca de 23 já. Um evento que começou mais ou menos em 2017 para cá, né? Desse crescimento de empresas digitais. E isso para as empresas facilita muito. Por quê? Olha só. Tem empresa hoje, principalmente agora, durante a pandemia, a gente teve empresas que precisaram contratar pessoas para home office. Se o direito ele não acompanha essa necessidade da empresa de contratar alguém em home office, contratar alguém que vai estar longe do posto de trabalho, como que eu vou conseguir regular as funções trabalhistas, né? A grande função do direito, o direito surgiu para isso, para regulamentar e regular as interações sociais. E a interação social muda muito. A gente mudou a forma da gente se relacionar. A gente tem hoje a possibilidade de conseguir grandes amores através da internet. A gente tem a possibilidade de conseguir emprego através da internet. Eu posso prestar um trabalho daqui para uma empresa de qualquer lugar do Brasil. E o direito precisa estar acompanhando isso. E eu falo direito, não só eu como advogado, mas todos aqueles que operam direito de alguma forma.
seja o advogado, o professor de direito, o legislador, né, o deputado que vai fazer uma legislação e precisa fazer legislação que de fato vá acompanhar. Não adianta eu só querer fazer uma lei que só para ter meu nome lá. Não, eu preciso fazer uma lei que de fato ela vá beneficiar mesmo a sociedade junto com essa tecnologia. E entender dessa tecnologia, que não adianta eu só fazer uma lei ou só estudar o direito. Eu preciso entender essa tecnologia também. Isso é muito importante para todo o ambiente, né? Todo o direito ele é formado em cima disso. O professor, o advogado, o juiz, o delegado, o legislador. Então, todo mundo precisa, de fato, estar acompanhando, né? O legislativo precisa acompanhar, não só o legislativo, mas todo operador de direito ele precisa acompanhar todas as evoluções que estão acontecendo fora do direito para eu conseguir aplicar o direito. E é por isso que eu digo, o futuro do direito ele é fora do direito. Eu preciso ver o que está acontecendo em volta de mim para eu saber como aplicar isso. Isso é um impacto tão amplo, né? Um impacto ambiental, porque imagina quanta papelada, né? Esses processos produzem, que a gente já eliminou com o peticionamento eletrônico, quanta pegada de carbono com esse vai e volta das pessoas, o deslocamento que pelas audiências agora online já diminuiu. A gente tem esses impactos, a gente sabe que o futuro do trabalho é híbrido, que as pessoas vão trabalhar em modelos híbridos entre remoto e presencial, então conseguir trazer isso para a nossa realidade. Agora, vamos ver os próximos passos, o direito vai conseguir avançar na mesma velocidade que a inovação exige, né? Exatamente. Mas aí eu quero que você volte aqui outro dia para a gente conversar sobre isso. Eu sou muito entusiasta de tecnologia, gente. Eu adoro esse assunto e eu acho muito importante a gente falar mais sobre isso, porque as pessoas elas ficam uma resistência achando que é o futuro, e não é. O metaverso já existe. Eu, inclusive, hoje estava comentando que eu entrei no metaverso, né? Falei, vou ver o que é isso aí, como é que funciona. Joguei bingo horas e horas, porque foi a coisa mais familiar que eu achei lá para fazer. Fiquei jogando bingo no metaverso, foi super divertido, mas é uma realidade, já está acontecendo. Seus filhos já estão no metaverso o dia inteiro, você nem imagina, viu? A sua empresa pode estar daqui uns dias E fazendo uma sua reunião. empresa também, exatamente, fazendo reunião e tudo mais. Muito obrigada, viu, doutor Luiz Bino? Obrigado. Deixa eu ver se tem o seu Instagram aqui, para quem quiser seguir. O Luiz Bino, Luiz com Z, tá? O Instagram. O Luiz Bino, aí tá aí na tela, para quem quiser acompanhar. Te agradeço, te convido para voltar aqui para falar mais sobre isso, porque esse é um assunto que não se esgota, tá? A gente está sempre aprendendo. Obrigado. E agora a gente vai ouvir um pouco